como a prisão é formada, porque eu quero te ensinar a combater essa prisão. Então, a gente precisa aprender como que ela é, tá? Então, como que ela é formada, por exemplo? Pois bem, uma pessoa, por exemplo, que ela tem a necessidade da aprovação dos outros. Então, a pessoa que quando alguém fala que está tudo bem para ela, ela fica feliz. Quando alguém faz uma cara mais feia para ela, ou desaprova algo que ela fez, ela fica triste. Então, essa pessoa, veja, ela está sempre voltada a estímulos exteriores, de fora. Uma pessoa fez um joinha para mim, achou que eu estava bem, eu estou feliz. Alguém ficou contra eu fico triste. Então, sempre é de fora que eu estou recebendo esse estímulo, se eu fico bem ou fico mal. Essa pessoa, ela não percebe, mas como ela está vivendo para aquilo que é externo, lá no seu interior, algo está sendo aprisionado. Sabe o que é aprisionado? A sua autoestima. E sabe aonde a sua autoestima está ligada? A sua identidade. Olha que coisa. Então, eu estou aqui do lado de fora, dependendo da aprovação dos outros. Se alguém aprova, eu fico feliz. Se não aprova, eu fico triste. Então, esse problema que eu tenho aciona uma prisão na minha autoestima, que aciona uma prisão na minha identidade. Quando essa prisão é formada na minha identidade, você pode falar para essa pessoa 1000 vezes, olha, você é filha de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus, mas ela não consegue trazer essa verdade para dentro. Por quê? Porque uma prisão foi feita dentro da sua identidade. A sua identidade está ligada à sua autoestima, que está ligada à aprovação das pessoas. Se a pessoa está feliz comigo, eu estou feliz. Se a pessoa vira a cara comigo, eu fico triste. E nós não devemos viver assim. Eu quero mostrar para os irmãos como que é essa relação. De tanto a gente viver nessa parte mais superficial da vida, o nosso interior, aquilo que verdadeiramente nós deveríamos proteger, por exemplo, a nossa autoestima. Nós precisamos proteger a nossa autoestima. Nós não podemos ficar feliz ou triste por aquilo que as pessoas acham, deixam de achar da gente. Não, nós temos que proteger a nossa identidade. A gente não pode vender ou negociar a nossa identidade por aquilo que falam ou deixam de falar da gente. Não importa. Porque a minha identidade é minha, tem que ser protegida, ela tem que ser cuidada. Então, dentro desse processo, muitas prisões elas vêm acontecendo justamente no lugar mais profundo. E aí o que acontece? Daqui a pouco essa prisão ela começa a dar o seu, eu vou colocar assim, né? Dar o seu fruto. Então, outras coisas na minha vida começam a perecer, por quê? Porque a minha identidade está aprisionada, porque a minha autoestima está aprisionada. Então, eu já acho que eu não consigo vencer na minha área profissional, não consigo vencer na minha área relacional. Não sei se você percebe, a hora que o profundo, que lá dentro, que a tua autoestima, no nosso exemplo, né? Que a tua identidade ela é aprisionada, não é uma coisa só que você não vai conseguir fazer, mas é como se ele tivesse aprisionado a sua raiz. Então, várias coisas, várias áreas na nossa vida vão começar a dar problema. Então, esse é o propósito do inimigo, queridos, que nós estamos falando nessa noite, mostrando para você nessa noite. Esse é o propósito. É aprisionar aquilo que é profundo, que deveria ser cuidado e gerido com carinho dentro de você, para que as outras áreas na sua vida acabam, então, morrendo, acabam passando por tantas e tantas coisas terríveis em nossas vidas, querido. Mas como que a gente pode definir, então, essa questão da prisão? O que é a prisão dentro dos nossos corações, dentro do nosso interior? Prisão, queridos, é tudo aquilo que te limita de viver o propósito de Deus na sua vida. Então, prisão é tudo aquilo que limita, que coloca um limite em você viver o propósito de Deus para a sua vida. Algumas prisões, a prisão do medo, a prisão da ansiedade, tá? A prisão, queridos, da culpa, é uma prisão também, né? Então, algumas prisões, o passado, o negativismo, né? O consumismo, a busca excessiva por coisas materiais, a insegurança, são algumas prisões que aparecem dentro desse espectro, dentro do nosso interior, que vai fazendo com que a gente não consiga viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas.
Olha como isso é sério, né? Olha como isso vem, talvez, roubando uma parte considerável e importante da nossa vida. E a gente não consegue saber o porquê que aquilo ou aquilo outro está acontecendo dentro dos nossos corações. Mas eu queria agora compartilhar um versículo com os irmãos. E a partir desse versículo, agora que nós expomos o problema, a gente vai começar a construir uma solução palpável, uma solução que vem de Deus para as nossas vidas, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso versículo de hoje. Ele está lá em Lucas, capítulo 4, e o versículo 18, olha, está aqui, ó. Né? Queria que vocês olhassem aqui, ó. O Senhor, Jesus falando, o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos e libertar, olha, libertar os que estão sendo oprimidos, queridos. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, a partir de Lucas, capítulo 4, e o versículo 18, e eu tenho um outro aqui para compartilhar com os irmãos, que é João, capítulo 8, e o versículo 36, olha só. Aqui está escrito: se o Filho vos libertar, vocês serão de fato livres. Esses versículos, eles têm que estar no nosso coração, não simplesmente na questão de informação, mas como a verdade de Deus para a nossa vida em particular, queridos. Deus, ele sabia e ele sabe que uma das estratégias para que o inimigo ele cumpra o seu processo de roubo, morte e destruição, é ele ir construindo pequenas prisões dentro do ser humano, e a partir dessas prisões, ele começar, então, a desenvolver esse processo de roubo, morte e destruição, porque se ele prende algo que é importante para mim como ser humano, outras áreas da minha vida vão parar de funcionar quase que naturalmente. Ele não vai precisar lutar contra aquilo que é mais externo. Ele faz uma prisão na minha identidade. Então, a minha autoestima ela morre. Então, eu vou precisar sempre de aprovação dos outros. Eu não vou conquistar os meus sonhos. Eu não vou conquistar os propósitos que Deus tem na minha vida, porque a minha identidade ela está aprisionada. Uma das primeiras coisas que nós temos que entender é que Jesus ele tem a liberdade que nós precisamos. Nunca, queridos, diante de algum problema que a gente descobre, o desespero vai ser uma resposta positiva. Nunca. Jesus ele sabia e ele conhece as estratégias do diabo para aprisionar cada um de nós. Né? A prisão que é para você é diferente daquela que é para mim, que é para o outro, porque somos pessoas diferentes, mas Deus, nosso Senhor Jesus, ele tem a resposta para todo tipo de prisão que acontece dentro de nós. Talvez o que a gente tem que conhecer é em como ele anuncia. Você viu lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, que ele veio anunciar liberdade àquele que está preso, àquele que está cativo. Então, nós temos que conhecer como é essa forma que ele anuncia de liberdade para dentro dos nossos corações, para que a gente possa, então, começar a lutar contra aquilo que está aprisionando as nossas vidas, querido. Bom, para nós começarmos essa luta, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é ter esperança. Esse é o passo zero. Esperança, que é possível mudar. E saber que Jesus é aquele que vai nos libertar. Então, junto com ele, vamos entrar em operação para nós conhecermos como isso acontece. Se você estiver anotando, passado essa verdade, o fundamento, que é estar com Jesus e ter esperança nele, é identificar, queridos, identificar com coragem aonde está esta prisão nas nossas vidas hoje, né? Tudo aquilo, o que é prisão? Tudo aquilo que limita a minha vida de viver o propósito de Deus. Então, se algo está limitando a minha vida de viver o propósito de Deus, isso é uma prisão. Então, eu tenho que
identificar com coragem, porque de vez em quando a gente não tem coragem de falar sobre os nossos reais problemas. Eu não sei se isso acontece com você, mas é um tabu para mim. Eu mesmo, a gente tem que orar, tem que realmente, não, tem que falar sobre isso, porque se eu não falar sobre isso, eu não vou conseguir, eu tenho que identificar, não, é nessa área que eu estou passando por essa, que eu estou identificando essa limitação na minha vida, eu preciso tirar isso de dentro de mim, eu preciso de ajuda para tirar isso de dentro de mim, eu preciso quebrar isso na minha vida, essa prisão. Então, identificar com coragem, não ficar com medo de não falar, não, ou não ficar com dedos, né, de falar sobre aquilo, não quero falar sobre isso, não quero falar, eu vou colocar panos quentes sobre isso, nunca funciona, porque aquilo vai ficar vivendo dentro de nós e acabando com a nossa saúde emocional. Então, identificar com coragem. Isso é uma prisão para mim. Isso que aconteceu no meu passado é uma prisão para mim. Esse medo que eu estou vivendo é uma prisão para mim. Olha, essa ansiedade por causa desse problema específico é uma prisão para mim. Então, olha, esse bem material é uma prisão para mim. Então, ter essa coragem. Quando você começa a jogar limpo com você mesmo, você abre um espaço para que Deus ele possa vir trazer a restauração que nós precisamos. Porque tudo que Deus exige da gente, que dá um coração que se abra para Ele. Um coração limpo. Você lembra de Mateus lá, quando ele está no Sermão da Montanha, ele fala assim, bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Limpo de coração é justamente isso. É não ter medo de identificar as minhas falhas. Olha, Senhor, eu estou limpo para você. E aí você consegue ver Deus, então. E aí ele aparece verdadeiramente na sua história. Primeiro, identifique com coragem aonde está a prisão na sua vida. Segundo, conheça a extensão dessa prisão. A gente precisa conhecer da onde ela vem até onde ela vai. Que tamanho que tem isso? Será que é algo que está começando na minha vida? Será que é algo que já está há muito tempo dentro de mim, aprisionando a minha vida, aprisionando o meu interior, e eu preciso de libertação nessa área? Então, conheça toda a extensão. Não tenha medo de olhar, querido, para ela de frente, verdadeiramente, e falar, olha, é essa a extensão, é esse o tamanho daquilo que está acontecendo dentro da minha vida, querido. Agora que nós fizemos isso, nós identificamos, e a gente conhece a extensão, nós precisamos agora, querido, entender que a nossa vitória acontece por meio da fé. É por meio da fé que nós vamos vencer. Eu não estou aqui para dar nenhuma técnica mental para você vencer alguma coisa. Eu não estou aqui para falar que através do seu emocional você vai conseguir vencer, não. É através da fé, é através de Jesus, é através dele, do seu Espírito, que nós vamos vencer essa prisão. Por isso, não importa o tamanho da prisão que você identifique dentro de você, das limitações na sua vida, independente de qualquer coisa nesse sentido, a sua fé é que vai fazer a diferença nessa vitória que você precisa, querido. Agora, uma vez que você tem essa certeza, você precisa se cercar de tudo aquilo que a palavra de Deus fala a respeito desta prisão. Então, se hoje eu identifiquei que a minha prisão é o medo por causa de algo, se eu já identifiquei a extensão dessa prisão, olha o tamanho dela, quanto tempo ela está dentro de mim, o poder que ela tem em mim, o que ela tem paralisado na minha história, eu deixei de fazer isso, de fazer isso, de fazer isso por causa do medo. Então, eu identifiquei a extensão dela. Agora, mesmo fragilizado, eu tenho que entender que não é na minha força, é na fé. Então, Senhor, eu tenho fé de que o Senhor pode me ajudar a vencer isso. Eu não sei como fazer isso, eu não estou sentindo isso, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. Agora, o que eu vou fazer? O que é a minha parte? A minha parte é identificar tudo o que eu puder, que a Bíblia fala a respeito do medo. Hoje, isso não é difícil de fazer. Você tem o Google, por exemplo, que você pode colocar lá versículos que falam sobre o medo. Versículos sobre ansiedade. Ele vai dar uma lista para você de todos os versículos que falam sobre ansiedade. Você vai pegar esses versículos
para que você possa colocar eles dentro do seu coração. São eles o poder de Deus para implodir as prisões dentro da nossa alma. Não é aquilo que o pastor Wagner fala, não é aquilo que outra pessoa que te ama fala. O poder de Deus para implodir as prisões dentro de nós é a sua palavra. A sua palavra, que é viva e é eficaz. Nós temos que valorizar essa palavra nas nossas vidas. Então, cerque-se de tudo aquilo que a Bíblia fala sobre esta prisão. E aí, você tem que fazer uma coisa que tem sido muito difícil para nós. Refletir sobre esta palavra que Deus está entregando para você. Tenha tempo de qualidade para você analisar, se aprofundar, refletir sobre esta palavra. O que é esta palavra que você pegou lá, no nosso caso, eu estou dando um exemplo sobre ansiedade, por exemplo, eu vou lá no Google, versículo sobre ansiedade. Então, eu vou escrever, lá em 1 Pedro 5:7 está escrito, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que este versículo fala para o Wagner? Não é o que esse versículo fala para a igreja, o que esse versículo qual que é a história dele, não. O que fala para mim, individualmente. É aí, queridos, que você começa a sentir o mover de Deus sobre a sua vida. Porque o Espírito Santo, ele vai pegar este versículo, ele vai começar a trabalhar no seu coração. O seu coração, ele não vai mais ser 100% voltado às coisas do mundo, às coisas que eu tenho para resolver, mas vai ter lá uns 10% ou mais, que é o melhor, das coisas de Deus. E isso vai começar a trabalhar dentro do seu coração. Eu pego esse versículo, por exemplo, porque ele é um versículo que me segue por muito tempo. Ele me segue desde quando, por exemplo, eu abri a minha empresa em 2012, quando a ansiedade chegou na minha vida, o meu filho estava para nascer, eu falei, por que eu deixei o meu emprego para lá? O que eu estou fazendo da minha vida? Aquilo foi me dando ansiedade, porque a gente não conseguia clientes, aquilo foi dando muito problema na minha vida, então eu percebi que uma prisão estava sendo construída dentro de mim, e ao conhecer esse versículo para mim, já sabia que ele estava lá, eu conhecia a Bíblia, mas para mim eu peguei ele. Não, está escrito lá que lançando sobre ele a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Toda vez que a ansiedade vinha no meu coração, eu lançava sobre Jesus, eu lembrava desse versículo e ele passou a seguir, querido. Se você se mantém firme naquilo que Deus te deu, na palavra que ele te deu, uma hora ou outra, o mal vai ter que sair do seu coração, vai ter que ser quebrado. O mal não resiste a um cristão que persevera na palavra. Não é um cristão que tem conhecimento de faculdade, ou seja lá o que for. Não é um cristão que tem dinheiro, que tem habilidade, não. É um cristão que persevera na palavra. Se eu agarro o versículo que Deus me deu, que no meu caso foi esse, 1 Pedro 5:7, eu agarro e eu não solto ele. Toda vez que a ansiedade assalta a minha mente, quer estabelecer a sua prisão, eu luto contra ela, lançando esse versículo no mundo espiritual, na minha mente, fortalecendo a verdade dele, inevitavelmente, essa perseverança vai me fazer vencer e sair desta prisão, queridos. Mas um grande desafio que nós vamos ter é justamente encontrar tempo para isso. Normalmente, nós encontramos tempo para um monte de coisa, mas encontrar tempo não estou mandando você ler a Bíblia, não sei se está me entendendo, não quero que você leia. Eu quero que você pegue um versículo e você deixe ele aqui dentro. É aqui dentro que faz que a coisa acontece. E fique remoendo, fique refletindo sobre ele. O que ele fala para mim, Senhor? O que o Senhor quer falar para mim? É Deus com você. Aí, querido, você vai começar a destruir, você vai começar a minar as prisões na sua vida. Agora, não é mágica, não é de um dia para o outro. É quando a nossa perseverança acontecer diante de Deus, você vai sentir que as garras do inimigo eles vão perdendo a força sobre o nosso coração. Lute pela sua vida, lute para que você seja livre.
Deus te criou, Deus te fez para ser uma pessoa completamente livre. Não simplesmente fora, mas no lugar que mais importa, o seu interior. Você já pensou, cada um de nós, com o nosso interior 100% livre, alinhado com Deus, aonde nós chegaríamos? Nós chegaríamos no local aonde ele tem para nós, aonde o seu propósito tem para as nossas vidas, querido. Saiba que Deus está dando um caminho para cada um de nós nessa noite. Agora, nós precisamos, com fé, com esperança, com perseverança, colocar esta ferramenta, este caminho para acontecer em nossas vidas. E eu quero, nesse momento, fazer uma oração com os irmãos, para que aquilo que eu não tive a capacidade de comunicar ao seu coração, que o Espírito Santo, da maneira como você entende, porque o Espírito Santo é lindo, né? Ele tem uma forma de falar comigo, tem uma forma de falar com a minha esposa, falar com a irmã Mara, com o irmão José, com a Kátia. Ele sabe como nós somos. Então, ele vai falar ao seu coração, querido, e ele vai te ajudar, em nome de Jesus, a romper com todas as limitações que o inimigo quer colocar sobre a sua vida. Vamos orar? Pai amado e bondoso, nesse momento, Pai, eu quero colocar a vida de cada um dos nossos amados irmãos que estão conosco nessa noite, Pai. Cada pessoa, Senhor, que abriu esse espaço para que o Senhor fale ao seu coração, meu Deus. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, visite, Senhor, a nossa vida interior, a nossa alma nesse momento. E o Senhor possa selar esta palavra dentro do nosso coração, papai. E em nome de Jesus, Senhor, trazer a tua unção, teu bálsamo de cura sobre as nossas vidas. Pai, fala melhor, Senhor, em cada coração, meu Deus, nessa noite, papai. Senhor, leva esta palavra, leva Lucas capítulo 4, versículo 18, que o Senhor veio anunciar a tua libertação, Senhor, aquele que está aprisionado. Leva João 8,36 ao coração de cada um dos nossos irmãos, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Oh, Pai, em nome de Jesus, e nos ajude a romper com tudo aquilo que limita o nosso coração, limita a nossa forma de pensar, limita o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas crenças, deixar tudo isso para trás e renovados, regenerados, Senhor, pela tua palavra, renovados pelo teu amor, levantar com ânimo para viver o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, papai. Senhor, eu peço a tua bênção sobre cada vida e família aqui representada. Eu te agradeço por esse dia, Senhor. E eu peço que o Senhor continue, meu Deus, conduzindo a nossa vida dentro do teu altar, Pai. Pai, eu peço a tua bênção sobre cada vida, Senhor, uma noite de paz, de tranquilidade sobre nós, Senhor. E que o Senhor possa continuar cuidando, Senhor, das nossas vidas, com todo esse carinho e esse amor que o teu Espírito, Senhor, tem por nós. Eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, meus